Mas, qual foi a maior mudança? Você acha que a inteligência artificial mesmo tem sido dita muito como essa nova revolução? Na sua percepção, no campo de desenvolvimento também foi a inteligência artificial ao longo desses anos o que mais deu esse salto? Eu acredito que tivemos diversos momentos, tá. Eu tive a sorte de passar por muitos deles, e a grande maior parte dos mais relevantes eu consegui vivenciar na pele. Desde o boom da internet, da bolha da internet lá atrás, até o bug do milênio. Entreguei a idade. Eu aqui, ó, tentando deixar Entreguei meu rosto entreguei a idade. Mas estável. enfim, eu trabalhei ativamente em todos esses projetos aí. E mais recentemente, o boom do cloud, da dita cloud, migração para cloud. Enfim, eu acho que tivemos diversos momentos aí ao longo da história, e eu, por sorte, tive a oportunidade de passar por eles e trabalhar ativamente em todos eles, mas a inteligência artificial, apesar de não ser uma coisa nova, né, apesar de ser uma coisa que já está aí, já existe no mercado mundial desde a década de 50, 60, mas efetivamente ela ganhou força exatamente por conta de poder de máquina, mais recentemente, nos últimos 10 anos, eu posso dizer. Agora, se eu julgo a mudança mais relevante, eu acredito que sim. Por quê? Porque ela muda a maneira como se desenvolve software, e não o que propriamente é criado, mas a maneira como eu passo a orquestrar, a demandar e consolidar tudo isso daí, e até mesmo o tempo total, de ciclo total de desenvolvimento de software. Porque alguma coisa que levava muito tempo, e eu já tinha tudo isso daí metrificado ao longo de um ciclo de desenvolvimento de software, eu tenho que mudar. Uma atividade de Q&A, de qualidade de software. Eu demorava, sei lá, uma semana, 2 a 3. Eu passo a ter esse tipo de atividade reduzida a minutos ou segundos, dependendo do tamanho do projeto. Então eu tenho que fazer uma readequação total do meu pipeline, da minha famosa esteira de desenvolvimento de software dentro do nosso país. Então, quer dizer, é uma mudança de paradigma muito grande. Mas no final do dia, a tecnologia está aí, já está pronta. O que a gente tem que se preocupar de verdade, de fato, é a mudança cultural, não a mudança de tecnologia, porque tecnologia a gente já tem em larga escala e totalmente disponível para gente. E o que você acha dessa questão cultural? Qual seria um primeiro passo que a gente pode pensar, assim, pensando no coletivo? Uma dica que você queira dar. Olha, a primeira dica, aliás, não é nem a dica zero, a dica -1. Não fiquem preocupados. Ninguém vai perder o emprego por causa disso. É o contrário, a gente vai precisar cada dia mais e mais e mais de gente especializada. Novamente, colocando aqui para vocês de uma maneira muito clara, muito direta. Nosso país é extremamente deficitário, nosso país é extremamente carente de talento, principalmente para desenvolvimento de software. Então, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, não se preocupem, ninguém vai perder o emprego. Vai ser exatamente o contrário. Agora, uma dica muito, muito bacana: pensem na possibilidade, pensem na oportunidade que a gente tem hoje com o advento da inteligência artificial em ser treinado e ganhar experiência e ganhar a possibilidade de ter um melhor crescimento profissional, uma ascendência de uma maneira muito mais simples e mais rápida, e até mesmo ganhos financeiros, e por que não, de uma maneira muito mais solidificada ao longo do tempo. Eu diria que não tem melhor tempo, não tem melhor era para estar dentro do desenvolvimento de software dentro do nosso país do que hoje. Não tem melhor fase para a gente embarcar, dessa carreira do que atualmente. Eu até arrisco dizer, se tem alguém que quer fazer esse tipo de transição, que está considerando esse tipo de mudança de vida e de carreira, esse é o momento, essa é a hora. Óbvio que eu sou de uma família de advogados. Você nunca vai pegar um advogado e vai convencê-lo a fazer uma transição de carreira, porque isso não vai entrar na cabeça dele e não vai funcionar. Da mesma maneira que você não vai pegar um cara que, sei lá, um Médico. médico. Você não vai mudar a carreira desse cara, você não vai conseguir colocar dentro da cabeça dele para ele virar totalmente o beat, também é uma coisa bem antiga de se comentar, e transicionar para o nosso lado da moeda. Agora, desde que você tenha vocação, que você tenha aptidão para esse tipo de coisa, eu acho que o momento é esse. A hora é agora.
Eu concordo plenamente com isso de a gente já passou por isso. É que na verdade a inteligência artificial, como você bem disse, já está aí há muito tempo, né, a gente só que não era usado esse termo, a gente sabe de coisas do nosso dia a dia, do seu celular, do seu computador, já está aí há muito tempo, só que agora a gente está dando nome às coisas muito por conta de marketing, vamos combinar que existe toda essa coisa questão de marketing por trás disso, principalmente pensando em IA generativa, e eu concordo que é uma adaptação, a gente passou por isso ao longo do tempo, né, por adaptações. Então eu concordo que as pessoas têm que se adaptar e eu acho que a gente não pode ficar para trás, esse é o ponto, a gente tem que estar sempre se atualizando para entender o que vem de novidade e não ficar para trás. E eu acho que uma coisa acho não, né, certeza, uma das coisas que foram muito ditas agora de inteligência artificial e que eu acho que vai ganhar ainda mais força nesse começo de 2026, é a questão dos agentes de IA e a agêntica, né. Como que o GitHub está com isso? Vocês já têm solução, né, pelo que eu sei relacionado a isso, principalmente com essa parceria com a Microsoft, mas se você puder pontuar onde vocês estão e talvez explicar da sua forma, porque eu acho que cada pessoa explica de um jeito o que é essa inteligência artificial agêntica, agentes de inteligência artificial. Se você puder trazer o seu ponto de vista em relação a isso? Sim, sem dúvida. Como a gente comentou, né, você comentou agora, a inteligência artificial já está aí há muito tempo, já está desde a década de 60, enfim, usada em larga escala mais recentemente, mas nas grandes universidades, inclusive as brasileiras, a gente já tem acesso a esse tipo de coisa já há muito tempo. Eu tenho um conhecido bem próximo aí que inclusive escreveu a tese de mestrado baseada em lógica fuzzy, lógica nebulosa, para fraudes de cartão de crédito. Alguém muito conhecido, muito próximo aí, já fez alguma coisa há uns muitos anos atrás. Mas, enfim, quando a gente olha hoje para o mercado de inteligência artificial, nós temos 2 lados da moeda. Aquilo que a gente costuma chamar de engenharia de prompt, ou prompt engineering, que virou uma nova função, um novo cargo no mercado, também está ficando para trás, também já está ficando defasado. Aquilo que você olha para a máquina, cria ou constrói um prompt bem formado, bem desenvolvido, passa para a máquina, ela entende aquilo em linguagem natural, em português, em inglês, em espanhol, qualquer que seja a linguagem, processa aquilo e te devolve, tudo pronto, em formato de código. Você cria aplicações assim, até algumas um pouco complexas, de uma maneira muito rápida, muito simples. Esse é um lado da inteligência artificial. Já pronto, já disponível e totalmente acessível para qualquer pessoa hoje em dia. O outro lado é quando a gente começa a falar em agentes autônomos. Agentes autônomos, eles já têm a capacidade de trabalharem sozinhos. Ou seja, você imagina um time de futebol. Vou dar esse exemplo, que é um exemplo bem simples e bem fácil da gente conseguir entender. Você tem o time inteiro formado por humanos. Agora imagine que você tivesse que substituir um jogador especialista por uma inteligência artificial. É exatamente esse tipo de coisa que a gente já tem capacidade de fazer hoje num ciclo total de desenvolvimento de software. Porque quando a gente desenvolve, eu tenho a concepção da ideia, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho o teste, eu tenho revisão, eu tenho implementação em produção, eu tenho de quem cuida daquilo para funcionar de maneira correta e tenho até quem publica aquilo eventualmente numa Google Play, no Apple Store, enfim, qualquer lugar que seja. Ou até mesmo aqueles caras que cuidam para que aquilo esteja disponível no front-end de atendimento de um banco, ou de uma loja, enfim. Imagina que nesse ciclo total de trabalho, voltando para o paralelo, onde eu tenho um time de futebol, onde todos têm que fazer a sua função de uma maneira muito coordenada, de uma maneira muito eficiente. Eu tenho a capacidade de trocar o atacante por uma inteligência artificial. E é exatamente isso que a gente faz hoje em dia. Voltando, por exemplo, do desenvolvimento de código. Imagine que o cara que vai fazer o meu teste de software, ou o cara que vai fazer minha revisão de código, que é um code reviewer, ao invés de delegar para ele essa atividade, eu tenho a capacidade de remover o humano e colocar a inteligência artificial no lugar. É exatamente esse tipo de coisa que a gente está fazendo nesse momento. E com isso eu vou precisar de menos gente para trabalhar, fim a fim? É exatamente o contrário. Eu vou precisar de mais especialização para entender o que a IA fez e o que ela me devolveu, porque lembrem-se, a IA ela vai fazer de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais, com conhecimento armazenado, aquilo que eu pedi para ela fazer. Agora, ela pode fazer muita bobagem? Pode, de uma maneira muito mais rápida. Então quer dizer, você pode fazer coisas erradas de uma maneira muito rápida, muito mais veloz. Da mesma forma, eu posso trocar um atacante do meu time por IA? Posso. Ele necessariamente ele vai agir da melhor maneira, fazendo todos os gols que eu preciso da maneira?
Não necessariamente. Então, quer dizer, é exatamente esse tipo de coisa que a gente tem dividindo o IA da maneira onde eu peço, ela me responde, e da maneira onde eu delego, ela trabalha sozinha e me responde. Esse é exatamente o momento onde nós estamos hoje, dentro do cenário atual de inteligência artificial. Mas qual que é o próximo? E a gente já está lá, a gente já está caminhando para lá. Voltando, eu tenho um momento onde eu peço, passo o prompt, ela me devolve. Eu tenho um momento onde eu pego o trabalho, passo para ela, ela executa sozinha, faz tudo o que ela tem que fazer sozinha e me devolve. Você arrisca dizer qual que é o próximo momento? Eu não quero me arriscar porque, né? É o momento onde eu removo a solicitação e ao invés de eu ter um humano pedindo para a IA, ela trabalhando sozinha, eu coloco a IA para fazer isso. Então eu vou ter IA conversando com IA, todas elas orquestradas por nós. Estamos já, né? Já estamos lá, já estamos caminhando a toda velocidade para lá. Isso tem sido muito visto em navegadores, né, falando um pouco de algo mais comum, caso você não seja dessa parte de programação, navegadores, a gente tem aí browsers que já trabalham com isso, né, o próprio inteligência artificial dando comandos para outra inteligência artificial que está ali, né, que são esses agentes. E vocês têm alguma solução no GitHub que vocês usam internamente para isso ou para os desenvolvedores? Sim, nós já temos nossos agentes autônomos dentro do próprio GitHub, que é um pedaço do nosso Copilot, onde eu tenho total capacidade de delegar e pedir para ela fazer todas as tarefas para mim de uma maneira autônoma. Eu delego para ela, eu nomeio ela como autor de algumas partes do meu pipeline. Então eu removo um cara que eventualmente seria um revisor de código, nomeio a IA e ela trabalha para mim. Num segundo momento, eu posso pedir para a própria IA fazer esse tipo de coisa, e no momento de devolver a resposta e criar para mim um pull request bem informado e pronto para só dar o aceite e ele colocar de volta, para a própria IA fazer isso também. Então, quer dizer, a gente está caminhando assim, numa velocidade muito alta para que eu tenha IA conversando com IA e fazendo isso daí de uma maneira muito, muito sólida. E precisa de uma supervisão muito grande, como você falou, Sim, porque para dar errado é muito fácil, a gente sabe que as IAs ainda alucinam muito, né, sim, isso a é questão verdade. de viés, né, também é algo muito complexo. Então eu acho que vai muito por esse caminho que a gente falou de se especializar e de ter esse olhar humano, porque afinal as informações chegam de algum lugar, né, a gente Sim, a gente entregando muito nossa idade aqui, né, de coisas mais antigas, a quantidade de problemas que a gente teve em relação ao viés, né, de reconhecimento facial ou de outras inteligências artificiais que nem eram ditas como tal na época, usando usado esse termo.